A Mendiga Negra revela sua vingança contra o millonario que destruyó sua vida. Era una mañana cinzenta na cidade, o céu carregado de nubes pesadas. Leticia, una mujer de pele negra y cabelos crespos, estaba lá, agachada en un canto sujo da calzada. Sua ropa, un emaranhado de retallos, mal pregaban o corpo magro, mas ainda assim, seus olhos brillaban con una intensidad inigualable. A algunos años, ella era una artista reconocida, un talento raro que encantaba plateas con su danza y voz. Mas todo desmoronó. Todo por causa de él. Alberto, un millonario que usó todo seu poder para destruir sua vida. Agora, sob o olhar indiferente da la multidão que passava, Leticia era apenas una sombra do que ya fora, una mendiga en un mundo que no importaba. Era historia conocida en toda la ciudad. Alberto, con su sorriso charmoso, había prometido ayudar a artistas como Leticia, mas todo que fez fue enganarla. Promesas vacías y gestos superficiales. Ele arruinou sua carreira. Manchou e fu. Deles, uma informação sussurrada por desconhecido, poderia ser o início de sua redenção. Ele está ligado a crime que abalou a cidade anos atrás, disse o homem. Velho com olhar profundo e enigmático. Letícia sentiu frio na espinha. O que ele sabia? Que crime? O que mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Os ecos de risadas de crianças brincando à distância pareciam zombar de sua miséria. A cidade, tão cheia de vida, era também repositório de tragédias. Letícia olhou para os rostos que passavam, absorvendo a indiferença, sentindo que a dor inquieta pulsava dentro dela. Mas a ideia de vingança queimava ainda mais. Ela queria que Alberto visse o que fez com ela, com sua arte, com sua vida. O velho voltou a aparecer em alguns lugares, sempre com aquele olhar profundo. E, eventualmente, Letícia decide se aproximar. Você sabe algo sobre Alberto? Disse ela, a voz trêmula e segura ao mesmo tempo. O homem sorriu, mas a expressão em seu rosto era de tri. Sabe como ele destruiu vidas. Mas o que você busca não é apenas vingança. Você deve se perguntar, quem é você agora? Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. O que ela era sem a sua arte, sem a sua família? A luta pela sobrevivência a deixava quase sem identidade, mas a possibilidade de encontrar justiça também acendia uma chama dentro dela. Finalmente, chegou o dia do confronto. O ar estava tenso e Letícia podia sentir seu coração disparar. Ela se preparava para entrar na luxuosa sala onde Alberto costumava receber seus convidados. O brilho do lugar, muito além de suas capacidades, parecia reflexo do que ele representava: poder, controle. Mas mesmo na escuridão da sua existência atual, havia uma faísca. Com a respiração entrecortada, Letícia se perguntou: será que estava pronta para desmantelar o império que a destruiu? E se no final ela descobrisse algo sobre si mesma que mudasse tudo? A dúvida pairava no ar enquanto seus caminhos se aproximavam, quase colidindo em uma explosão de emoções intensas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com a respiração entrecortada, Letícia avançou pela entrada. Ele tinha tudo, enquanto ela não tinha nada. Mas a determinação queimava dentro dela. Ela estava ali para enfrentá-lo.
Os convidados estavam dispersos, cada um perdido em suas próprias conversas ruidosas. Letícia sentiu seu coração acelerar. O que ela diria a ele? Como poderia trazer à tona toda a dor que ele lhe causou? O velho, com olhar profundo, tinha lhe dado uma pista, uma chave para algo maior. Mas o que ele realmente sabia? A ansiedade a consumia. Caminhando adiante, Letícia avistou Alberto, cercado por admiradores. Ele era o centro das atenções, como sempre. Ela não se intimidou e, com um passo firme, se dirigiu até ele. A sala imediatamente ficou mais silenciosa, todos virando a cabeça para testemunhar a cena. Sim, olhares curiosos e perplexos a seguiam. Alberto! Sua voz ecoou, firme e determinada. Ele se virou, surpreso. Seu rosto, inicialmente radiante, empalideceu ao reconhecer Letícia. O que você está fazendo aqui? Ele tentou manter a compostura, mas havia um tremor em sua voz. Eu vim cobrar por tudo que você me tirou. Ela estava furiosa, mas havia alguma coisa nele que a deixava ainda mais nervosa. Algo que ela não conseguia identificar, algo que pulsava no ar. De repente, antes que pudesse continuar, uma explosão de luz e som, um barulho ensurdecedor, tomou conta da sala, seguido por gritos e caos. Letícia se virou assustada. Uma janela estourou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. O pânico tomou conta do lugar. Uma figura encapuzada surgiu do fundo da sala, atirando. Oh, um ladrão, um lunático. Os convidados arrastavam-se para longe, enquanto Letícia e Alberto se olhavam incrédulos. Mas a verdade era que, na fração de segundo em que tudo aconteceu, algo no olhar de Alberto mudou. Ele parecia reconhecê-lo. Ele, aquele homem, o antigo associado, sussurrou Alberto, pálido como um fantasma. Uma onda de compreensão a atingiu. Quem era ele? O que Alberto fez? O ladrão começou a apontar para Alberto, como se soubesse algo que nenhum deles deveria saber. Ela percebeu que o jogo mudara completamente. Não era mais sobre ela, mas sobre segredos que Alberto guardava, coisa que ela nunca poderia imaginar. O ladrão parecia determinado a alcançar Alberto, e a sala que antes era o palco de sua vingança, agora se tornava um cenário de terror. Dentro de seu peito, Letícia sentiu um nó se formar. O que Alberto estava escondendo? O que aquele homem sabia? Letícia, corra! Gritou Alberto, mas ela estava paralisada. Os ecos do pânico se misturavam com a adrenalina, e naquele momento nada parecia fazer sentido. A figura encapuzada seguia em frente, e a verdade que ela estava prestes a descobrir poderia ser devastadora. O que mais você está escondendo de mim? Letícia gritou, enquanto se movia lentamente para a frente, atraída pela urgência da revelação. O que estava prestes a desmoronar poderia mudar tudo. E com isso, ela percebeu que sua vingança talvez não fosse a única coisa em risco. O ladrão se aproximou, e a tensão nos olhos de Alberto gritava um aviso. O que ela estava prestes a descobrir poderia desmoronar não apenas o mundo de Alberto, mas o dela também. E a pergunta pairava no ar. Quem era realmente aquele homem e qual era a conexão com seu passado? Letícia ficou paralisada, o coração disparando como se quisesse escapar de seu peito. O ladrão avançava, e a sala estava cheia de gritos e pânico. Mas ela não conseguia desviar o olhar de Alberto. Algo dentro dele, a maneira como olhava para o desconhecido, instigava sua curiosidade.
Naquele instante, as vozes e os ecos se tornaram uma grande confusão ao seu redor, enquanto ela tentava juntar os fragmentos daquela realidade caótica. Ele, aquele homem! Alberto sussurrou, e as palavras foram um soco em seu estômago. O que o ladrão tinha a ver com sua história? O que você fez, Alberto? Letícia gritou. Sua voz era firme, mas por trás da determinação havia um abismo de inseguranças e emoções. Ela queria entender. Precisava saber até onde ia a mentira que ele construiu ao seu redor. O ladrão se aproximava, gesticulando freneticamente. Alberto, você não pode escapar desta vez. A voz dele era arrastada, repleta de um ódio que feria. Ele parou em frente ao milionário, a arma em punho, mas em vez de disparar, começou a gritar. Eu sei a verdade. Você não vai sair impune. A sala congelou. Todos os olhos estavam fixos na cena. O ladrão estava em estado de fúria. Mas o que mais chamou a atenção foi a mudança no rosto de Alberto. De repente, suas feições endureceram. O ex-presidente da galeria de arte, o poderoso Alberto, parecia estar escondendo algo muito mais profundo do que ela poderia imaginar. Seus olhos se estreitaram e uma sombra de pavor cruzou seu rosto. Você não sabe o que está fazendo, Alberto disse, assustado, como se estivesse frente a um fantasma. E aquele pavor fez Letícia pensar em um segredo que superava qualquer mal feito que ele pudesse ter feito a ela. O que mais haveria debaixo daquela superfície? O ladrão então revelou uma pequena pasta que segurava com firmeza. Aqui estão os documentos, os registros de tudo, os crimes que você cometeu. Sua voz estava embargada, mas ali havia a certeza de um homem em busca de justiça. Uma luta antiga, talvez. Nesse momento, Letícia percebeu que aquilo não era apenas sobre vingança. Era um jogo de poder ainda maior. Alberto, ela sussurrou, a voz tremendo agora. O que você fez? O que ele sabe sobre você? E enquanto um silêncio aterrorizante dominava a sala, Alberto fez algo inesperado. Ele rejeitou a ideia de se render. Com uma rapidez inesperada, se dirigiu ao ladrão, puxando um punhal que tinha embaixo do paletó. Uma cena de ação se desenrolava diante dela, na qual a verdade poderia quebrar no ato mais impulsivo de sua vida. Você vai me pagar por ter se metido onde não devia. A determinação no olhar de Alberto era completamente diferente do que ela tinha visto até então. Não era mais a confiança de um homem poderoso, mas a luta desesperada de alguém querendo proteger seu antigo mundo. O pânico se transformou em um clamor frenético enquanto ele avançava. Mas Letícia gritou, não faça isso, e num impulso se colocou entre os dois homens, coração em chamas. Tudo o que sempre quis e tudo o que mais temia se encontraram naquele segundo. Foi um momento de dúvida. Alberto a olhou e ela viu algo que não tinha reconhecido antes. Havia algo mais do que mero desespero. Era a sombra da culpa. Mas o ladrão não hesitou. E em um movimento brusco, apontou a arma de volta para Letícia. Afaste-se. Você não faz ideia do que ele é capaz. A adrenalina cortava o ar como uma faca. Ou talvez eu faça. Letícia segurou a respiração. E naquele instante, a sala parecia encolher ao seu redor. O que seria necessário para entender a verdade? Qual era realmente a conexão entre eles e onde essa história poderia levá-la? Enquanto a tensão subia, uma explosão repentina cortou o ar gelado. Um tiro, seguido de um grito agudo, e o caos explodiu novamente. O que ela deveria fazer? A realidade estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que havia de verdade naquela noite?
E enquanto a luz piscava, Letícia percebeu. Aquela não era apenas sua vingança. Era uma cruzada de verdades escondidas, de segredos que poderiam levá-la a descobrir quem ela realmente era. O que iria acontecer agora? A resposta pairava no ar pesado de mistério e dor. Letícia estava paralisada. O que estava acontecendo parecia um pesadelo. A explosão de um tiro ecoou pela sala, e os gritos aumentaram, misturando-se ao som ensurdecedor da confusão e do pânico. A figura encapuzada avançava, e pelo olhar de Alberto, ela podia sentir que algo muito maior estava em jogo. Ele parecia uma ferida exposta, aterrorizado por um segredo que, de alguma forma, se entrelaçava à vida dela. Um novo tiro disparou, desta vez muito próximo. Um grito rasgou o ar, e Letícia se virou, sem ideia do que fazer. O ladrão hesitava, o olhar fixo em Alberto, como se estivesse tentando decifrar a verdade que se escondia por trás daquela fachada de homem poderoso. Mas, no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. O ladrão parou e, de repente, tirou o capuz. Letícia quase caiu para trás. A face que se revelou era familiar. Era Rodrigo, seu irmão perdido há anos. O irmão que ela achara ter sido levado por Alberto e que, de alguma forma, agora estava ali, em um ato desesperado de vingança. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que Alberto havia feito? Por que Rodrigo estava tão fixado nele? "Rodrigo!" Letícia exclamou, a voz embargada. A sala congelou. O caos momentaneamente se silenciou. Os olhares dos convidados se voltaram para ela. Alberto parecia ter visto um fantasma. "Você não deveria estar aqui!" Alberto gritou, sua voz tremendo. "Eu pensei que você estivesse morto." Rodrigo riu, mas o som não era de felicidade. Era uma mistura de dor e raiva. "Você me deixou morrer. Agora eu sou a única verdade que você não pôde esconder." Os olhos dele brilhavam com uma febre de determinação crua. A revelação atingiu Letícia como um soco no estômago. O que mais ela não sabia? A tensão no ar crescia, e Letícia olhou entre os dois homens. O ladrão, ou melhor, seu irmão, estava ali para confrontar o responsável por todas as dores da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela via seu passado e seu futuro se entrelaçando em um único momento. "Rodrigo, você não precisa fazer isso", ela gritou, desesperada para protegê-lo. "Não se meta, Letícia." Ele disparou, a frustração estampada em seu rosto. "Ele destruiu nossa família." Alberto, agora em pânico, balançava-se, buscando uma saída. "Você não sabe o que está fazendo. Ninguém precisa de mágoa. Eu posso te ajudar." Mas sua voz já não era a de um milionário seguro. Era de um homem aterrorizado, que tentou manipular tudo e todos ao seu redor. Letícia sentiu uma mistura de empatia e raiva. Como ele podia pensar em ajuda quando tantas vidas foram devastadas? "Ajuda?" Rodrigo riu de novo, mais alto, o desprezo evidente. "O que ele fez foi ajudar a si mesmo." E com uma agilidade impressionante, Rodrigo se virou para Letícia. "Você precisa saber a verdade, Letícia. Tudo. Sobre como ele manipulou a sua vida e a nossa família." "Por favor, não faça isso", Alberto implorou, mas a sala estava cheia de murmúrios, entendendo que agora a dinâmica havia mudado completamente. Aquelas revelações poderiam não apenas expor Alberto, mas também transformar completamente quem Letícia era. Tudo o que ela conhecia estava prestes a ruir. No instante seguinte, antes que alguém pudesse reagir, Rodrigo apontou a arma, não para Alberto, mas para uma janela atrás dele.
Ponto. E então ele disparou. O estalo ecoou como um trovão. O vidro estourou e a sala ficou repleta de fragmentos brilhantes em queda. O que estava acontecendo? O que Rodrigo pretendia? Letícia ficou sem palavras. Os convidados gritaram e correram em desespero. Alberto, na tentativa de se proteger, se lançou para o chão. O clima de festa transformou-se em um campo de batalha, e tudo se desenrolou rapidamente. As emoções estavam à flor da pele, e Letícia, no meio do caos, percebeu que a verdade que Rodrigo mencionara tinha o poder de quebrar a ilusão que ela construíra. Mas qual seria essa verdade? O que mais estava oculto em seus passados? E enquanto a sala parecia desmoronar ao redor deles, Letícia sabia que seu mundo nunca mais seria o mesmo. A pergunta ecoava em sua mente. Rodrigo realmente sabia a verdade? Ou havia algo ainda mais profundo que permanecia oculto? A adrenalina pulsava em seu corpo, e ela sentiu que precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Letícia estava paralisada. O que estava acontecendo parecia um pesadelo. A explosão de um tiro ecoou pela sala, e os gritos aumentaram, misturando-se ao som ensurdecedor da confusão e do pânico. A figura encapuzada avançava, e pelo olhar de Alberto, ela podia sentir que algo muito maior estava em jogo. Ele parecia uma ferida exposta, aterrorizado por um segredo que de alguma forma se entrelaçava à vida dela. Um novo tiro disparou, desta vez muito próximo. Um grito rasgou o ar, e Letícia se virou, sem ideia do que fazer. O ladrão hesitava, o olhar fixo em Alberto como se estivesse tentando decifrar a verdade que se escondia por trás daquela fachada de homem poderoso. Mas no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. Letícia exclamou, os olhos arregalados. Era Ana, sua amiga de infância, a quem ela acreditava ter perdido para sempre, após um acidente trágico que Alberto havia encoberto anos atrás. Ana estava ali, com um olhar ferido e determinado. Letícia, é hora de acabar com isso. A voz dela tinha uma mistura de dor e coragem. O momento congelou, e a sala, antes cheia de gritos, agora estava mergulhada em um silêncio sombrio. Todos os olhos estavam fixos nelas. Alberto, que tanto havia a ver com a dor que Letícia sentia, agora parecia um homem completamente diferente, como se não conhecesse a imagem à sua frente. Você está viva? Letícia balbuciou, o coração acelerado. Os recuerdos da infância, das brincadeiras no parque, dos sonhos compartilhados vinham como um turbilhão. A perda de Ana tinha sido a ferida que nunca cicatrizou. Mas por que ela estava ali, agora, com uma arma na mão? Sim, eu estou, mas não sou mais a mesma. Ana respondeu, secamente, enquanto seus olhos travavam uma batalha interna. Você precisa entender. Alberto não é só um ladrão de sonhos. Ele é um assassino. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Alberto, por sua vez, estava pálido. Os lábios tremiam. A figura do milionário poderoso começou a se desvanecer, revelando um homem apanhado em mentiras. Você não sabe do que está falando. Ele disparou, tentando recuperar o controle. Isso é loucura. Eu sei o suficiente. Ana disparou. A coragem em sua voz agora era palpável. Eu vi tudo. Eu sei por que você sumiu, Letícia. Ele fez uma jogada para se livrar de nós. E com essas palavras, o passado que Letícia pensava ter entendido começou a se desfazer em sua mente. Espera, o que você quer dizer com isso? As perguntas foram rápidas, e a realidade virou um borrão. Por que Ana se tornara essa pessoa disposta a matar? A máfia, os negócios dele. Ele queria acabar com a nossa amizade, com nossa arte. Ana continuou.
lágrimas furiosas descendo por seu rosto. Ele queria que você fosse só uma lembrança. Mas eu sobrevivi, e agora vou fazer ele pagar. De repente, o ladrão que um dia foi seu irmão e a amiga perdida eram se tornando um emaranhado de emoções. A verdade estava cuspindo um veneno amargo, e dentro dela, a raiva e a dor começaram a se misturar. Mas isso não vai resolver nada, Letícia gritou, já sentindo um nó na garganta. E se não for, o que vamos fazer agora? Deixar que ele nos vença mais uma vez? Ana rebateu, a raiva pulsando em cada palavra. O passado foi tirado de nós. Agora é hora de fazê-lo pagar. Alberto, finalmente perdendo a compostura, tentou escapar. Mas o ato desesperado foi como um estopim. Vocês acham que podem me deter? Eu não sou esse homem que vocês pensam. Ele gritou, mas as palavras deslocadas não mudaram a verdade. E então, um outro tiro ecoou. Mas não era a arma de Ana. Ponto. Era alguém que ainda permanecia nas sombras. Letícia sentiu tudo girar ao seu redor, enquanto um grito aterrorizado ecoou pela sala. Um novo personagem tinha entrado na briga. Alberto se virou, atingido, caindo de joelhos e revelando uma nova dimensão da verdade. A sala estava em frangalhos, as emoções cruas e desesperadas. O passado e o presente colidiam em um turbilhão, enquanto o desconhecido surgia das sombras. Você não pode escapar da verdade, gritou a nova figura. E nesse instante, Letícia percebeu que o que estavam prestes a descobrir não era apenas sobre confronto, mas sobre desenterrar segredos que poderiam arrasar tudo o que conheciam. Quem é você? Letícia perguntou, a respiração presa na garganta. E a verdade começou a emergir, gelada e dolorosa. É hora de confrontar suas decisões, Letícia. A vida nunca foi apenas sua. E o que você criou? A voz era familiar, mas o rosto estava nas sombras. A tensão crescia, enquanto a sala se preparava para outra reviravolta que definiria todos os caminhos que haviam seguido. O que mais estava escondido no labirinto de mentiras? E mais importante, quem realmente era Alberto no centro de tudo isso? Letícia era um turbilhão de emoções. O som do tiro ainda ecoava em sua mente, e a revelação de Ana a deixava atordoada. A sala estava em silêncio. Um silêncio denso, pesado, como se o tempo tivesse parado. Alberto, ajoelhado, olhava para Ana com os olhos arregalados pelo terror. Você não pode fazer isso! Ele gritou, mas sua voz estava tão fraca, tão cheia de medo. A tensão estava no ar, quase palpável. Ana, ainda com a arma na mão, respirava de forma entrecortada. Você se esqueceu de mim, não é? Sua voz era uma mistura de dor e raiva, cada palavra saindo como um golpe. Você achou que podia apagar nossa história, Alberto, que podia nos silenciar, mas eu voltei, e eu não vim sozinha. Nesse momento, um novo estrondo cortou o silêncio. A porta da sala foi arrombada com brutalidade, e um grupo de homens armados entrou. Eram seguranças da galeria, a ordem natural da festa quebrada em um instante. Um deles gritou, "Desarmem todos! O que está acontecendo aqui?" As vozes misturaram-se à confusão, criando um cenário caótico, quase de filme. A sala, que antes era o palco de Alberto, se transformou em um campo de batalha. Os convidados começaram a gritar e correr em pânico. Letícia olhou para Rodrigo, que segurava a tensão. Estava entre a amiga de infância e o homem que sempre fora um vilão em sua vida. Ana, calma! Ela disparou, o coração pulsando. O que fazer agora? Calma! Como posso ficar calma quando ele destruiu nossas vidas? Ana estava consumida pela dor. A arma segurada com força,
como um símbolo de justiça. Mas, à medida que Letícia se movia mais perto, algo inesperado aconteceu. Alberto, em um movimento rápido, atingiu Ana no braço, fazendo a arma disparar. O tiro atingiu uma luz acima, e a sala foi preenchida com uma explosão de vidro e faíscas. As pessoas gritaram e começaram a correr. Suas expressões eram de pura horrorização. Letícia não conseguia acreditar no que via. Alberto, em um instante de desespero, tinha a mesma aparência de um homem ferido. E por um segundo ela viu mais do que um inimigo. Viu alguém desesperado por sobrevivência. Rodrigo aproveitou a confusão e se lançou sobre Alberto, tentando imobilizá-lo. Você não vai escapar de mim desta vez. Mas tudo estava se desenrolando tão rápido, e a confusão era tão densa que ela mal conseguia acompanhar. A voz de Ana cortava, aguda. Deixe-o, Rodrigo. Ele é um monstro. E então, na virada do destino, uma das seguranças, nova e calma em meio ao caos, se aproximou e, com uma precisão impressionante, desarmou Rodrigo. Acalmem-se todos. Não precisamos de mais violência. Sua voz era forte e o olhar impassível. Letícia, paralisada, observou o que estava acontecendo. Um velho amigo, ou a memória de um, estava prestes a desmoronar. Ana, você precisa entender que não é só sobre vingança. O que mais você vai perder? Disse ela, tentando manter a calma em meio à tempestade. Ana olhou, um misto de confusão e raiva, desabando em lágrimas. Perder? Eu perdi tudo. E você quer que eu tenha compaixão por ele? A situação estava se intensificando. E Letícia percebeu que, em um instante, tudo estava prestes a mudar novamente. Quando achou que o caos não poderia aumentar, uma figura familiar entrou na sala. Alguém que ninguém esperava. Era a mãe de Letícia, que tinha desaparecido na mesma época em que Ana supostamente havia morrido. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, e a sala parou novamente, os olhares fixos na mulher, cuja presença tinha o poder de derrubar o mundo deles. Ela olhou para Letícia, depois para Ana e finalmente para Alberto. A tensão era insuportável. Vocês precisam saber a verdade, a verdadeira razão pela qual tudo aconteceu. E com isso, o coração de Letícia afundou. O que mais ela não sabia? As palavras dela poderiam transformar tudo novamente, revelar algo que mudaria a percepção de cada um ali presente. Letícia sentiu uma onda de desespero. Mãe, o que você quer dizer com isso? O que mais estava escondido? O pânico voltou a surgir. Naquele instante, estava claro que o que quer que sua mãe dissesse poderia mudar tudo o que eles queriam entender sobre o passado. E a ironia de tudo isso? As respostas estavam se aproximando. Mas em meio ao caos, o que estava verdadeiramente sendo revelado? Que segredos poderiam ser desenterrados? Uma linha tênue entre vingança, perdão e o passado, todos prestes a se entrelaçar em uma nova realidade. E enquanto a sala onde tudo acontecia começava a entrar em colapso, a única certeza era que nada mais seria como antes. Letícia ficou paralisada, o coração batendo forte. A sala estava tingida de tensão. A presença de sua mãe, que sempre acreditou desaparecida, criava um novo nível de confusão. A verdade, o motivo pelo qual tudo aconteceu, ela repetia, como se tentasse resgatar cada fragmento da história. Que verdade? Letícia perguntou, já aflita. Mal podia entender o que sua mãe estava prestes a revelar. Os olhares de Ana e Rodrigo também estavam fixos nela, e o silêncio era ensurdecedor. Eu fui forçada a me afastar.
Não por escolha, mas por necessidade, falou a mãe, a voz firme, mas cheia de dor. Alberto não agiu sozinho. Eu sabia de tudo. A sala inteira parecia respirar ao mesmo tempo. O que ela queria dizer? Você sabia do que ele estava fazendo? Letícia mal conseguia articular as palavras. Uma onda de traição e culpa a envolvia. Afinal, sua mãe havia sido a proteção, mas agora era parte do problema. Sim, mas me mantive em silêncio, acreditando que isso protegeria vocês. A mãe olhou para Ana. Seu olhar agora transbordava arrependimento. Quando Ana desapareceu, eu não sabia que você estava viva. Eu não pude salvar você. O que Alberto me obrigou a fazer foi terrível. Terrível, Ana retorquiu, os olhos cheios de dor. Você fez de conta que não sabia, enquanto ele destruía nossas vidas. Enquanto as palavras pesadas pairavam no ar, Alberto, ainda caído, parecia desmoronar. Por favor, não. Tudo o que fiz foi por proteção. Eu fiz o que tinha que fazer. Sua súplica soava vazia, como uma última tentativa de apagar o passado. Mas algo estava se formando na mente de Letícia. Era como um mosaico de fragmentos, tudo começando a se encaixar de forma horrenda. Então, você estava no jogo o tempo todo? A voz dela tremeu. O olhar fixo na mãe era de desespero. Você foi parte do plano dele? Não, eu tentei protegê-los. Alberto era... Ele tinha poder. Eu só queria que vocês estivessem a salvo. A mãe se aproximou, o desespero evidente em seu rosto. Mas a verdade estava cada vez mais dolorosa. Como se cada palavra revelasse uma camada de traição. Nesse momento, outra pessoa se destacou em um canto da sala. Uma mulher desconhecida, que ninguém notou até então. Ela se aproximou, o olhar penetrante, segura. O que você está tentando esconder, mãe? A verdade não pode ser calada. E então, ela puxou algo da bolsa. Era uma pasta antiga, amarelada. Esta é a prova de tudo, o que você não quer que eles saibam. Letícia estava perdendo a habilidade de processar tudo. Quem era essa mulher? O que mais estava escondido? A atmosfera chegou ao ponto de ruptura, com o murmúrio da multidão crescendo novamente. O ladrão ainda imobilizado. O caos à frente se aproximava. Espere! O que está acontecendo? Alberto se ergueu fracamente, como um caco de vidro ao chão. Qualquer coisa que você esteja planejando não vai dar certo. Você vai querer ouvir isso, a mulher respondeu, olhando para Letícia. Você e sua mãe sempre foram apenas peças nesse jogo. Mas eu sou a chave para tudo. E enquanto ela abria a pasta, um fluxo de documentos e fotos caiu no chão, revelando uma conexão profunda que cada um nunca imaginou. Os rostos eram familiares. Pessoas que fizeram parte da vida de Letícia e que, de alguma forma, estavam ligadas por um segredo letal. Não! Foi tudo o que Letícia conseguiu dizer. O mundo à sua volta girando à velocidade da luz. Cada foto, cada documento era mais um golpe em seu espírito. O que mais havia oculto? E então, a revelação mais chocante de todas. Sua mãe não é quem você pensa que é, a mulher disse, a voz firme como um trovão e um céu turbulento. O que você sabe não é a verdade. A família de Alberto, a sua verdadeira linhagem, é muito mais complicada do que você imagina. O ar se foi. Letícia sentiu o chão ceder sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Uma explosão de vozes dominou a sala. Mas na mente de Letícia, a única pergunta que pairava era: quem ela realmente era? Enquanto a única certeza desmoronava ao seu redor, o futuro
parecia uma sombra nebulosa, cheia de dúvidas e revelações inesperadas. Como ela iria lidar com tudo isso? A realidade estava diante dela, ameaçando consumi-la. Letícia ficou paralisada, o coração batendo forte. A sala estava tingida de tensão. A presença de sua mãe, que sempre acreditou desaparecida, criava um novo nível de confusão. A verdade, o motivo pelo qual tudo aconteceu, ela repetia, como se tentasse resgatar cada fragmento da história. Que verdade? Letícia perguntou, já aflita. Mal podia entender o que sua mãe estava prestes a revelar. Os olhares de Ana e Rodrigo também estavam fixos nela, e o silêncio era ensurdecedor. Eu fui forçada a me afastar, não por escolha, mas por necessidade, falou a mãe, a voz firme, mas cheia de dor. Alberto não agiu sozinho. Eu sabia de tudo. A sala inteira parecia respirar ao mesmo tempo. O que ela queria dizer? Você sabia do que ele estava fazendo? Letícia mal conseguia articular as palavras. Uma onda de traição e culpa a envolvia. Afinal, sua mãe havia sido a proteção, mas agora era parte do problema. Sim, eu sabia, mas me mantive em silêncio acreditando que isso protegeria vocês. A mãe olhou para Ana. Seu olhar agora transbordava arrependimento. Quando Ana desapareceu, eu não sabia que você estava viva. Eu não pude salvar você. O que Alberto me obrigou a fazer foi terrível. Terrível? Ana retorquiu, os olhos cheios de dor. Você fez de conta que não sabia, enquanto ele destruía nossas vidas. E enquanto as palavras pesadas pairavam no ar, Alberto, ainda caído, parecia desmoronar. Por favor. Não. Tudo o que fiz foi por proteção. Eu fiz o que tinha que fazer. Sua súplica soava vazia, como uma última tentativa de apagar o passado. Mas algo estava se formando na mente de Letícia. Era como um mosaico de fragmentos, tudo começando a se encaixar de forma horrenda. Então, você estava no jogo o tempo todo? A voz dela tremeu. O olhar fixo na mãe era de desespero. Você foi parte do plano dele? Não. Eu tentei protegê-los. Alberto era... Ele tinha poder. Eu só queria que vocês estivessem a salvo. A mãe se aproximou, o desespero evidente em seu rosto. Mas a verdade estava cada vez mais dolorosa, como se cada palavra revelasse uma camada de traição. Nesse momento, outra pessoa se destacou em um canto da sala. Uma mulher desconhecida que ninguém notou até então. Ela se aproximou, o olhar penetrante, segura. O que você está tentando esconder, mãe? A verdade não pode ser calada. E então, ela puxou algo da bolsa. Era uma pasta antiga, amarelada. Esta é a prova de tudo, o que você não quer que eles saibam. Olhando para Letícia. Você e sua mãe sempre foram apenas peças neste jogo. Mas eu sou a chave para tudo. E enquanto ela abria a pasta, um fluxo de documentos e fotos caiu no chão, revelando uma conexão profunda que cada um nunca imaginou. Os rostos eram familiares. Pessoas que fizeram parte da vida de Letícia e que, de alguma forma, estavam ligadas por um segredo letal. Não. Foi tudo o que Letícia conseguiu dizer. O mundo à sua volta girando à velocidade da luz. Cada foto, cada documento era mais um golpe em seu espírito. O que mais havia oculto? E então, a revelação mais chocante de todas. Sua mãe não é quem você pensa que é. A mulher disse, a voz firme, como um trovão em um céu turbulento. O que você sabe não é a verdade. A família de Alberto, a sua verdadeira linhagem,
é muito mais complicada do que você imagina. O ar se foi. Letícia sentiu o chão ceder sob seus pés. O que você quer dizer com isso? A mulher respirou fundo, e em um momento, todo o passado de Letícia parecia girar como um furacão. Você e Alberto são irmãos. As palavras despencaram sobre todos como uma bomba. O silêncio foi de cortar a respiração. Não pode ser verdade! Letícia gritou, as imagens de sua vida desmoronando. A ideia a deixou quase tonta. Um fio de horror a atravessou. Alberto não tinha apenas destruído sua vida. Ele era parte dela. E na caótica mistura de emoções, ela viu a verdade de um jeito que nunca imaginara. Como poderia isso ser possível? Ana e Rodrigo trocaram olhares perplexos, enquanto a sala parecia estar em um vórtice de segredos. O que mais a mulher tinha para revelar? Porque tudo parecia um jogo cruel de poder. Jasper, enquanto Letícia tentava absorver a nova realidade, a mulher continuou. E não é apenas um laço de sangue. Você também faz parte de algo muito maior. Algo que envolve crime, poder e segredos de família que correm mais fundo do que você pode imaginar. Com o caos tomando conta da sala, Letícia respirou fundo, tentando se agarrar à sanidade. A verdade a atingiu com uma força devastadora, e tudo o que ela acreditava saber estava prestes a mudar para sempre. Um fio invisível conectava todos ali, e em um instante tudo parecia incerto. A sala estava cheia de perguntas, e enquanto a mulher revelava mais segredos, Letícia teve um pressentimento de que o que ela estava prestes a descobrir poderia destruir não só a relação com Alberto, mas todo o tecido de sua vida. E a única certeza que restava era que a luta estava apenas começando. O que mais estava por vir? Letícia ficou paralisada, o coração batendo forte. A sala estava tingida de tensão. A presença de sua mãe, que sempre há, o motivo pelo qual tudo aconteceu, ela repetia, como se tentasse resgatar cada fragmento da história. Que verdade? Letícia perguntou, já aflita. Mal podia entender o que sua mãe estava prestes a revelar. Os olhares de Ana e Rodrigo também estavam fixos nela, e o silêncio era ensurdecedor. Eu fui forçada a me afastar, não por escolha, mas por necessidade, falou a mãe, a voz firme, mas cheia de dor. Alberto não agiu sozinho. Eu sabia de tudo. A sala inteira parecia respirar ao mesmo tempo. O que ela queria dizer? Você sabia do que ele estava fazendo? Letícia mal conseguia articular as palavras. Uma onda de traição e culpa a envolvia. Afinal, sua mãe havia sido a proteção, mas agora era parte do problema. Sim, eu sabia, mas me mantive em silêncio, acreditando que isso protegeria vocês. A mãe olhou para Ana. Seu olhar agora transbordava arrependimento. Quando Ana desapareceu, eu não sabia que você estava viva. Eu não pude salvar você. O que Alberto me obrigou a fazer foi terrível. Terrível, Ana retorquiu, os olhos cheios de dor. Você fez de conta que não sabia, enquanto ele destruía nossas vidas. E enquanto as palavras pesadas pairavam no ar, Alberto, ainda caído, parecia desmoronar. Por favor, não! Tudo o que fiz foi por proteção. Eu fiz o que tinha de fazer. Sua súplica soava vazia, como uma última tentativa de apagar o passado. Mas algo estava se formando na mente de Letícia. Era como um mosaico de fragmentos, tudo começando a se encaixar de forma horrenda. Então, você estava no jogo o tempo todo? A voz dela tremeu. O olhar fixo na mãe era de desespero. Você foi parte do plano dele? Não, eu tentei protegê-los. Alberto era. Ele tinha poder. Eu só queria que vocês estivessem a salvo. A mãe se aproximou, o desespero evidente em seu rosto.
Mas a verdade estava cada vez mais dolorosa, como se cada palavra revelasse uma camada de traição. Nesse momento, outra pessoa se destacou em um canto da sala. Uma mulher desconhecida, que ninguém notou até então. Ela se aproximou, o olhar penetrante, segura. O que você está tentando esconder, mãe? A verdade não pode ser calada. E então, ela puxou algo da bolsa. Era uma pasta antiga amarelada. Esta é a prova de tudo. O que você não quer que eles saibam. Letícia estava perdendo a habilidade de processar tudo. Quem era essa mulher? O que mais estava escondido? A atmosfera chegou ao ponto de ruptura, com o murmúrio da multidão crescendo novamente. O ladrão ainda imobilizado. O caos à frente se aproximava. Espere! O que está acontecendo? Alberto se ergueu fracamente como um caco de vidro ao chão. Qualquer coisa que você esteja planejando não vai dar certo. Você vai querer ouvir isso. A mulher respondeu, olhando para Letícia. Você e sua mãe sempre foram apenas peças neste jogo. Mas eu sou a chave para tudo. Enquanto ela abria a pasta, um fluxo de documentos e fotos caiu no chão, revelando uma conexão profunda que cada um nunca imaginou. Os rostos eram familiares, pessoas que fizeram parte da vida de Letícia e que, de alguma forma, estavam ligadas por um segredo letal. Não, foi tudo o que Letícia conseguiu dizer. O mundo à sua volta girando à velocidade da luz. Cada foto, cada documento era mais um golpe em seu espírito. O que mais havia oculto? Você e Alberto são irmãos. A mulher antecipou-se com um brilho de satisfação nos olhos. Os olhares da sala se fixaram nela, a verdade chocante preenchendo cada canto. Não! Letícia gritou, balançando a cabeça em negação. Isso não pode ser verdade. É a verdade. Você e Alberto nasceram da mesma mãe, mas ela o entregou a outro. A mulher prosseguiu, cada palavra soando como um disparo. As emoções de Letícia eram uma tempestade no peito, um misto de raiva, dor e confusão. Alberto, em estado de choque, balançou a cabeça, seus olhos implorando a Letícia. Isso não é algo que eu sabia. Não sou como ele gritou, o desespero tornando-se evidência em sua voz. Você não entende. Essa verdade pode destruir tudo. Letícia respondeu, o ódio crescendo dentro dela. As peças estavam se juntando. Cada revelação era como um soco no estômago. Ele destruiu minha vida. Como posso aceitar isso? Mas o verdadeiro golpe foi dado quando a mulher apontou para uma das fotos caídas no chão. Olha isso. Essa é sua verdadeira mãe. E mais importante, aqui ela está, com Alberto. Ele também pode ser o seu maior inimigo. Os olhos de Letícia se arregalaram ao ver a mulher na fotografia. Era alguém que reconhecia, alguém que havia visto antes, mas não tinha certeza de onde. As palavras da estranha ficaram ecoando em sua mente. O que isso significava? Do que mais Alberto era capaz? Mordendo os lábios, Letícia sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar tudo o que conhecia. Chega! Chega de mentiras! Rodrigo gritou, interrompendo a confusão, seus olhos varrendo todos na sala. O que mais precisamos saber? Onde está o ponto final disso tudo? A tensão foi repentinamente interrompida, quando a mulher, com um olhar sombrio, revelou mais um segredo. A verdade não é apenas sobre vocês. Existe um plano ainda mais amplo. Um esquema que envolve muito mais pessoas do que simplesmente Alberto. Vidas estão em jogo, e a cada dia que passam,
Um novo inimigo se aproxima. O alvoroço aumentou. Vidas em risco? O choque pairou sobre todos, e Letícia podia sentir a adrenalina percorrendo seu corpo. O que mais estava prestes a ser revelado? E enquanto a sala explodia em murmúrios e questionamentos, o olhar aterrorizado de sua mãe falava mais do que qualquer palavra. Era um convite ao caos. Uma porta escancarada para um mundo que ela não conhecia. Uma identidade que exigia ser descoberta. E a única coisa que ela sabia era que nada mais seria como antes. Letícia olhou para a mulher desconhecida com os documentos em mãos. Sua mente girava. Irmãos. O eco de suas palavras parecia vibrar no ar pesado. Ao redor, o silêncio era palpável. O passado, as traições e os segredos, como que dançavam em cima de uma superfície prestes a quebrar. Sim, a mulher confirmou, seu olhar queimando com um misto de poder e dor. Vocês dois são mais conectados do que imaginam, e isso muda tudo. A sala, antes cheia de raiva e desespero, agora pulsava com uma novidade assustadora. Enquanto as revelações se desenrolavam, Letícia percebeu que sua vida até então era apenas a ponta de um iceberg de mentiras. O que estava por trás da fachada de Alberto, o que sua mãe realmente ocultava sob o manto de proteção. A verdade pode ferir, mas é hora de encarar, sua mãe disse. A voz trêmula. Os erros cometidos por Alberto e sua família foram horrendos. E eu fui cúmplice, mas não havia escolha. Não para mim, não naquela época. Alberto, ainda no chão, agora parecia um mero espectador de sua própria tragédia. Vocês não entendem. Eu fiz o que tinha que ser feito para proteger nossa família. O que eu escondi não era só para sobreviver. Era para manter a sanidade. Ele implorou, a voz embargada, mas sem credibilidade. Ana, que estava a um passo de Letícia, interrompeu. Proteger? Ele destruiu vidas. Você realmente acha que é digno de compaixão? O fervor em suas palavras ressoou profundamente, energizando Letícia, como queimando em suas veias. Uma explosão de vozes preenchia a sala, secas, amargas e cheias de dor. Mas havia algo mais, uma necessidade de enfrentamento. Letícia deu um passo à frente, seu olhar fixo em Alberto. Não se trata mais do que você fez a mim, mas de quantas vidas você manipulou, e eu não deixarei isso passar em branco. Rodrigo uniu-se a ela, a determinação crescendo juntos. Se fomos de fato irmãos, então precisamos lidar com isso juntos. Não permitiremos que você fique impune. Ele segurou a mão de Letícia, e em um momento de conexão, ela sentiu a força da família ressurgindo, algo que antes parecia perdido. O caos na sala diminuiu, e a estranha mulher olhou de um para o outro em um profundo entendimento. Está na hora de vocês se unirem. O que está em jogo? Alberto tem adversários poderosos que podem transformar sua vida num inferno. Uma sombra cruzou o rosto de Letícia. O que você está dizendo? O que mais há? Seu coração disparou. A sensação de que algo muito mais complexo estava em andamento. Um jogo de poder. Decisões que foram feitas há muito tempo. A mulher respondeu. A família de vocês carrega uma responsabilidade que se estende por gerações. O destino de muitos está em suas mãos agora. Letícia olhou para Alberto, e a raiva cedeu espaço a algo diferente. Uma necessidade de justiça e a possibilidade de perdão.
Podemos mudar isso. Podemos ser melhores do que nossos passados. As palavras escorregaram de seus lábios como uma promessa renovada. Mas enquanto o ar esfriava e as verdades se formavam ao redor, algo dentro de Letícia dizia que a luta estava longe de acabar. Havia ainda um caminho a trilhar, cheio de incertezas e confrontos. Mas agora ela não estava sozinha. E numa fração de segundo, a sala vibrante de emoções se fechou em um silêncio profundo. Letícia suspirou, sentindo a força do futuro pesando sobre ela. E com uma última troca de olhares cheio de promessas, ela sabia que cada um ali teria um papel nessa nova história. Por fim, ela se virou para a câmera que registrava tudo, com um ardor no coração e uma determinação renovada. E agora, a jornada começa. Mas antes, você precisa fazer algo importante. Você precisa se inscrever agora neste canal. Não perca as histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Queremos ouvir você. E não espere.